Ok, penso que estamos neste momento em streaming, online já, no Facebook. O tema das conversas de hoje, conversas do nosso coagitar, conversas para agitar, é sobre recalendarização e programação em tempos de Covid. Ginástica a nível de agenda é que teremos, como as questões de que ginástica a nível de agenda é que teremos de fazer, quais as diferentes abordagens a nível nacional. E neste streaming hoje reunimos aqueles que se dedicam a programar, a acolher, mas que também são programados e que acolhem, com as companhias que dirigem, e vamos ter aqui algumas reflexões, de certo, sobre, está aqui um zoom, sobre o panorama nacional. Neste momento, e agradeço desde já a quem se juntou hoje a nós, temos connosco João Garcia Miguel, da companhia João Garcia Miguel, residente no Teatro Ibérico, onde também é programador. Temos a Julieta Aurora Santos, encenadora e autora e diretora artística do Teatro do Mar e diretora artística e programadora da Mar, Mostra de Artes de Rua. Luís Vicente, diretor artístico da ATA, Companhia Teatro do Algarve, residente no Teatro Letes, em Faro. E finalmente o Ricardo Simões, ator e encenador e diretor artístico do Teatro Noroeste, Centro Dramático de Viana. E a Graziela Dias, diretora de produção do Teatro Estúdio Fonte Nova, também para refletirmos um pouco, para completar o nosso parecer, não é? Como companhia que convida a juntar estas... todos estes membros aqui de diversas companhias a nível nacional. Não sei, só aqui uma questão com o Zoom. Ok. Então, para primeiras questões, vamos começar então. Para primeiras questões, e como mote sobre este tema, houve um artigo que saiu esta semana do Jorge Silva Melo, em que ele questionava sobre a questão da programação e sobre a questão da calendarização e como é que nós vamos fazer, como é que vamos abrir portas de novo e como é que vai ser no futuro. Como é que vamos lidar, se vamos ter menos público, quando é que vamos abrir, porque alguns abrem... quando é que alguns podem abrir para junho, outros se calhar decidem abrir só para outubro, outros escolhem abrir só para janeiro, e entretanto saiu um artigo interessante também a considerar deixem-me ver aqui, do Middle Class Artist. O artigo é de um site que se chama Middle Class Artist, que dizem que há uma segunda via que não seja apenas cortar o público, mas temos que considerar também a nível de sustentabilidade o aumento dos preços do bilhete, para manter dos bilhetes, se quisermos manter, se houver algum lucro, não é? Que também é uma questão em Portugal um bocadinho difícil, e cortar a nível dos postos de trabalho e a gestão. Neste momento, um dos primeiros países que vai abrir para ensaios e para programação é a Áustria, em que vêm com medidas tão estranhas como os atores têm que ficar pelo menos a 1 metro de distância, têm que usar máscara, os atores enquanto estão em palco, e se estiverem a falar muito ou se estiverem a cantar, a distância tem que aumentar pelo menos 6 metros, e isto dentro das salas, obviamente, isto sem contar com a questão de, obviamente, o público ter uma fila, serem filas intercaladas e ter 3 espaços de filas. Portanto, há aqui diferentes abordagens, ou assim não tanto, para cada país. Então eu começaria por perguntar e pedir ao João Garcia Miguel para expor um bocadinho a realidade para o Teatro Ibérico e também para Torres Vedras, obviamente, para percebermos um bocadinho como é que está a ser de momento e o que é que pensa, quais são os próximos passos e o que é que estão a pensar fazer. Vou apresentar só João Garcia Miguel. Divide-se entre as artes performativas e as artes visuais, é doutorado em pintura e performance pela Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, é diretor artístico da Companhia João Garcia Miguel, residente no Teatro Ibérico, onde também é programador. Foi nomeado diretor artístico do Teatro Cine de Torres Vedras em 2009, é afiliado do Actors Center em Roma, Itália, e o seu trabalho é apresentado regularmente em Portugal e no estrangeiro. João, obrigada por estar aqui. Obrigado. Então. Boa tarde a todos, mais uma vez, mas boa tarde também ao público
possa estar a ouvir-nos. Enfim, há aqui duas visões, porque eu sou programador artístico ou diretor artístico do Teatro Cine Torres Vedras e da companhia que está em Lisboa. Em relação ao Teatro Ibérico, que é a primeira questão que tu levantas, o que nós estamos a fazer para já nós queremos regressar o mais breve possível, por isso vamos tentar regressar a 1 de junho, sendo que neste momento, enfim, apesar de haver toda a gente poder dar opiniões e poder haver opiniões desencontradas, em Portugal ainda não existem qualquer tipo de linhas de orientação, nem restritivas, nem digamos, incentivadoras a esse regresso. Ou seja, cada um ainda está, provavelmente, a trabalhar segundo os modelos que estão desenvolvidos, provavelmente na Áustria, enfim, noutros países, aquilo que se vai, de alguma maneira, percebendo que são as restrições, o espaço de 2 metros, enfim, as lógicas entre cadeiras, o que seja. Do ponto de vista da companhia, nós estávamos preparados em março para ter uma longa, enfim, série de espetáculos, não só nossos como de acolhimento entre março e junho, e basicamente eram 2 estreias, não é? Uma estreia, 2 estreias, a segunda provavelmente entraria apenas na companhia, estaria fora do espaço da companhia, estaria em Aveiro e só regressaria ao Ibérico em setembro, mas no fundo eram 2 estreias e uma delas deveria estar neste momento ainda em cena, devia estar a acabar esta semana a sua carreira e estaríamos já a ensaiar a outra peça. Tivemos que interromper todo esse processo e o que estamos a considerar em termos de reagendamento é, a partir do dia 3 ou 4 de junho, voltar a apresentar essas 2 peças que foram paradas, mais a outra que está a estrear, porque houve uma delas que mesmo que não iremos fazer. Ou seja, nós estamos a tentar olhar para o espaço, reduzir o número de cadeiras dentro daquilo que é possível, e que é expectável, que é, enfim, é um pouco assustador, porque além de ser reduzir o número de espectadores bastante, há um espaço entre eles que também nos parece ser um pouco, enfim, um espaço vazio, que vai marcar muito a relação não só dos espectadores, porque deixa de haver alguém à volta deles, enfim, a solidão de cada espectador aumentará muito, mas também a distância com os atores. Obviamente que nós estamos a tentar olhar para isto com uma dimensão positiva, porque a bilheteira, sendo para nós um lado significativo, não é o lado mais importante neste momento e neste momento ainda menos, porque o que é muito vital, diria, é regressar a palco e conseguir, de alguma maneira, perceber que é possível ter peças e que as peças regressam como um sinal de confiança com os espectadores e aquilo que é, de alguma forma, importante. Nós, no fundo, vamos programar durante o mês de junho, depois em julho e agosto, porque sabemos que também, já o mês de junho em Lisboa é bastante complicado, mas enfim, vamos esperar que haja uma confiança acrescentada, digamos, e haja um desejo acrescentado dos espectadores a irem ver-nos e de alguma forma a estarem connosco, e vamos por isso tentar apresentar as 2 peças que foram, enfim, canceladas e que neste momento iremos reagendar nas primeiras 2 semanas e provavelmente no dia 23 iremos estrear então a nova produção, que vamos começar os ensaios. Mais ou menos temos feito alguns ensaios, mas de uma forma quase só trabalho de texto online, não é? Mas isso não é bem sequer um ensaio, mas vamos começar os ensaios na próxima segunda-feira, factualmente, digamos, em palco. E por isso esperamos estrear essa peça no dia 23. Em termos de medidas, obviamente o Teatro Ibérico tem 169 lugares. Nós não sabemos se aquilo que está a ser proposto vai reduzir para 25 ou para
40 e quase 50 lugares, basicamente. Não conseguimos perceber ainda, se for as distâncias dos 2 metros, da forma como temos que responder, poderemos ficar com 25 lugares na sala, o que é muito reduzido, é muito pouco. De qualquer maneira, como disse, o que nos interessa neste momento é regressar a palco e perceber que este sentimento que ficámos, enfim, reféns, não sei como dizer esta palavra, que ficámos a sentir esta falta que sentimos no corpo de estar com os outros, de estar em palco, de sentir que estamos a representar e a fazer aquilo que, no fundo, que amamos e que nos dedicamos imenso esforço e tempo e energia da nossa vida, é possível voltar a fazer. Obviamente este mês é quase que um mês um pouco experimental, é um mês para nós também criarmos condições, perceber como é que elas funcionam, perceber como é que o público reage. A peça que estamos a fazer, não vamos pôr máscaras nos atores, a não ser que nos obriguem, nós não vamos chegar a essa loucura austríaca, acho que isso não tem sentido absolutamente... quer dizer, eu não consigo encontrar-lhe algum sentido artístico ou até de segurança, não é? Mas vamos tentar que os atores tenham um espaço entre eles, enfim, o meu teatro, sendo um teatro muito físico e muito de corpo e com alguma proximidade, está posto em causa, não é? Eu vou ter que me colocar em causa, vou ter que, no fundo, quase que recomeçar digamos, a carreira, entre aspas, é voltar outra vez aos 18 anos, aos 16 ou aos 20 anos, vá lá, regressar, quem me dera outra vez ter 20 anos e recomeçar a fazer teatro novamente, mas é um desafio que tem até algum interesse, perceber como é que se consegue, de alguma maneira, porque os atores são também uma parte importante a defender, não é? Há um risco de contágio que pode vir do contacto entre eles, temos que perceber se isso acontece. Claro que se um ator ficar, de alguma maneira, doente, obviamente o espetáculo tem que parar, não é? Porque o risco aumenta logo para todos. Mas o que vamos pensar é que estes ensaios vão ser feitos de maneira... temos esse compromisso por parte dos atores, a ter cuidado, enfim, nos transportes, na relação com o trabalho, durante este tempo. Vamos tentar perceber, também não sabemos se é possível fazer testes, se isso faz algum sentido, se não faz sentido, como é que as coisas podem ou não também ser trabalhadas numa outra dimensão que não seja só as medidas de segurança no espaço, também em termos de médicos, ver o que é que nós poderíamos fazer. Vamos propor isso e vamos tentar perceber se é efetivo e possível fazer algum tipo de transmissão em direto online com os espetáculos, porque um dos espetáculos era para circular internacionalmente e a pessoa, ou a entidade, o produtor que está aí, enfim, que nos ia levar o espetáculo para fora de Portugal, está interessado em fazer a transmissão online, em direto da estreia, ou pelo menos de algumas das apresentações. Vamos ver se isso é possível. E vamos ver se é possível também fazer algumas das nossas apresentações com transmissões em direto online, sendo que, obviamente, é uma forma de atraiçoar o teatro, entre aspas, mas também, neste momento, nós temos que encontrar soluções para atrair, para puxar as pessoas para dentro do espaço. E, por isso, não podemos deixar de ter relação com o digital, com algum cuidado, com alguma forma de discutir, mas também durante este primeiro mês pensar se isso é possível e se isso faz algum sentido. Obviamente isso tem os custos acrescidos, temos que pensar, mas é o que nós estamos a propor. Por isso vamos ter 3 peças em junho no Teatro Ibérico, cada uma durante uma semana e a última durante uma semana e meia, que é uma estreia. Em relação ao Teatro Cine de Torres Vedras, que é diferente, é um espaço de acolhimento, vai estar fechado para já, provavelmente iremos entrar em obras, vamos aproveitar para fazer obras, e estamos a fazer uma programação online que chamamos Emergência Cultural e que de alguma maneira será uma programação que é também uma forma de auxiliar os artistas, porque nós tínhamos um orçamento, esse orçamento foi todo reprogramado, pagámos, enfim, os 50%, adiantámos 50% a cada artista que estava agendado, tentámos reagendar. Alguns dos reagendamentos são muito difíceis, porque na verdade nós não sabíamos e continuamos sem saber
qual é o período de regresso. Estamos a tentar pensar que será a partir de meio de setembro ou princípio de outubro, mas, entretanto, para ocupar este espaço, estamos a fazer esta tal programação, que é um desafio a uma série de criadores e artistas, em condições, obviamente, daquilo que eram as suas condições técnicas, as suas possibilidades técnicas em confinamento, para fazer projetos que pudessem, de alguma maneira, manter a programação do Teatro Cine. É um projeto que chamamos de emergência cultural, mas é uma forma também de continuar a pagar conteúdos e dar financiamento aos artistas, que são, neste momento, a parte mais frágil de todo este edifício, não é? E existe uma possibilidade de ampliarmos esta programação durante o verão ainda, com outro registro, enfim, que poderei explicar mais tarde, mas que para já é o que temos a fazer. E pronto, e acho que é importante, só para finalizar, deixar muito vincado que era importante que, se calhar, não sei como, nem como é que propor isso, mas que o nosso Ministério da Cultura, da Direção-Geral de Saúde, enfim, quem de direito, nos fizesse chegar a todos ou uma maneira de discutirmos isto em conjunto, ou um conjunto de linhas orientadoras que pudéssemos, de alguma maneira, servir de guia para nós podermos perceber se aquilo que estamos a fazer, com todo o cuidado e segurança que esta situação exige, está conforme aquilo que é também uma exigência social, no fundo, de não sermos nós, enfim, agentes de contaminação, e sermos, no fundo, até agentes de dissuasão e de saúde artística e mental daquilo que é a nossa sociedade, porque, no fundo, achamos que o nosso trabalho tem uma importância que neste momento não é só para nós, mas é também para aqueles que no fundo, utilizam a cultura como uma forma de se reinventar, não é? E acho que esse aspecto é importante, que o Governo e que o Ministério da Cultura se chegue um pouco mais à frente e dialogue e proponha soluções para sabermos se o que estamos a fazer está conforme aquilo que é o bom senso social que todos, no fundo, queremos, e continuar a fazer aquilo que, no fundo, também é a nossa forma de vida, não é? No fundo. Obrigada, João. Uma das coisas que foram referidas e que inclusive é no tal artigo austríaco que se refere, ao invés desta questão das máscaras e que haja um controle muito apertado, um dos diretores refere que a única forma de haver controle de saúde seria fazer testes, esses testes que foram referidos, ou seja, que toda a equipa fosse testada com alguma regularidade, pronto, é algo a considerar. Entretanto, outro artigo que saiu recentemente e outra, tenho aqui um ao lado, tenho um amigo ao meu lado, novo, da APA, do SENA, na verdade, esta semana, em que referia também, e numa das propostas a nível de proteção, os trabalhadores das frentes de sala, dos equipamentos públicos que foram imediatamente dispensados. Portanto, esta questão da programação e da recalendarização e da questão dos espaços culturais inclui aqui também não apenas os nossos próprios espetáculos e os espetáculos que acolhemos ou que chegam até nós e que nós temos que fazer uma gestão diferente, mas também as pessoas que lá trabalham, e não são apenas as companhias, mas também diversos trabalhadores. Passava agora então a palavra à Julieta, que esta semana, penso eu, também fez está publicada numa entrevista na RTP sobre este mesmo tema e sobre a questão da programação. E obrigada, Julieta, desde já pela presença. Julieta Aurora Santos é encenadora e autora, diretora artística do Teatro do Mar e diretora artística e programadora da MAR, Mostra de Artes de Rua. Foi sócia fundadora e animadora cultural do Centro Cultural Emerico Nunes, na equipa dirigida pelo poeta Alberto. Em 1986, com Vladimir Franklin, fundou o Teatro do Mar, que preside até hoje. Tem formação diversificada em teatro, dança, performance, animação sociocultural e produção cultural.
a par de um trabalho artístico especializado em criação para espaço público, rua, de caráter físico e multidisciplinar, que penso que seja também interessante discutirmos aqui, na verdade, esta presença do trabalho de rua nesta questão da programação e recalendarização. É mestre em artes de rua pela Universidade de Lleida, Catalunha, Espanha. Trabalha e colabora em diversos projetos de caráter artístico, cultural e social dentro e fora de Portugal. É orador em várias conferências em torno do teatro de rua contemporâneo e já apresentou em Portugal, a nível internacional, em diferentes seminários, debates sobre a matéria. Assina a autoria em encenação e dramaturgia das criações da companhia. O seu trabalho já foi apresentado em diferentes países e festivais internacionais europeus. Obrigada, Julieta, pela presença e passo agora a palavra. Não, obrigada eu, boa tarde a todos, aos que estão aqui a partilhar os quadradinhos comigo e ao público que eventualmente nos terá assistido. Pois, realmente o contexto é completamente diferente, estamos aqui em conversa com pessoas que trabalham dentro de teatros e que programam teatros, e nós somos uma companhia vocacionada para espaço público, rua. Desenvolvemos um trabalho multidisciplinar, o nosso trabalho também é um trabalho bastante físico, cruza o teatro físico, a dança, o circo, e entre outras disciplinas, e portanto o contexto é um bocadinho diferente. Eu por acaso vi uma entrevista que a nossa Ministra da Cultura deu, dizendo que a maior parte dos criadores agora em Portugal iam apresentar os espetáculos em espaço público como se, devo dizer, isso fosse uma possibilidade, ou fosse pelo menos mais fácil de fazer, porque não é. E não é por várias razões. O espaço público, neste momento, é um espaço quase interdito, não é? E não sabemos quando é que ele se tornará mais acessível, se é que alguma vez realmente o foi, mas agora temos uma dificuldade bastante maior. Nós tínhamos uma estreia prevista agora para o mês de abril, obviamente que tínhamos todo um calendário marcado a nível nacional e a nível internacional, e a maior parte das datas estão ou canceladas, ou suspensas, ou adiadas, mas temos alguns sinais positivos porque já começamos a receber alguns convites para o final do verão, nomeadamente a segunda quinzena de agosto e praticamente todo o mês de setembro, o que, pronto, nos deu aqui alguma luz e que se criou aqui alguma possibilidade. Em relação às criações, nós nunca paramos. Quando isto aconteceu, nós mantivemos um trabalho, mantivemos em teletrabalho e em reflexão sobre aquilo que pretendíamos fazer este ano. Isso fazia sentido, não só pelas questões de saúde da própria companhia que colocavam, a proximidade dos atores, e é uma proximidade muito grande, estamos a falar, esta criação é um espetáculo de circo, e que obrigava a que os acrobatas se tocassem, portanto, isto... e não só, portanto, houve toda uma série de questões que nos obrigou a olhar para a nossa programação e pensar se faria sentido fazer aquilo que estava programado, tendo um cenário completamente diferente e um mercado, digamos assim, fechado. Porque nós não estreamos e estamos em cena num teatro. Nós estreamos e depois circulamos. Somos uma companhia itinerante por excelência e dependemos dos convites, circulamos essencialmente em festivais, dependemos dos convites dos programadores e das câmaras municipais. Portanto, aquilo que seria o nosso mercado, mesmo internacional, a nossa primeira data este ano internacional era em Londres e que está, obviamente, suspensa. Pode ser que venha a acontecer no próximo ano, estamos a conversar. Portanto, como os espetáculos ficam em agenda e dependem depois de convites para poderem circular, colocou-se aqui uma quantidade de dificuldade, ou seja, nós não temos uma sala onde podemos pôr o espetáculo e de alguma maneira organizar público, seguir algumas regras e eventualmente conseguir produzir o nosso trabalho. Isso obrigou-nos a uma reflexão sobre aquilo que realmente pretendíamos fazer, sobre este tempo que estamos a viver e qual seria a melhor forma de podermos continuar a trabalhar e de levar o nosso trabalho às pessoas. Isso obrigou-nos não só a recalendarizar, mas a repensar as criações e aproveitarmos este tempo de confinação, digamos assim,
com todos os constrangimentos que eles nos trouxeram, que este tempo nos trouxe a vários níveis, porque eu não sei como é que aconteceu com as outras pessoas, mas o facto de estarmos fechados dentro de 4 paredes e a ausência dos estímulos constantes ou os estímulos que estamos a receber, nos virem todos através de ecrãs, mas de qualquer das maneiras procuramos desenvolver algum trabalho a partir daí e refletir sobre esta questão. Então, os projetos que temos desenhados neste momento e que vamos começar a trabalhar incluem em processo criativo precisamente estas questões, ou seja, como como contracenar à distância, não é? Como contracenar sem poder tocar, como comunicar com o público, sendo que a maior parte do teatro de rua rege-se pela proximidade. A sala ainda tem o palco, de alguma maneira tem um distanciamento do espectador, a rua nem tanto. Portanto, como é que nós podemos criar, ou seja, todo um conjunto de reflexões que nos permita criar um modelo de trabalho que continue, contenha a mesma honestidade e que mantenha os mesmos objetivos que o nosso trabalho sempre teve, mas colocando mesmo em processo criativo esta impossibilidade do toque, porque obviamente não pusemos em questão estar a ensaiar acrobacia ou dança ou o que fosse com máscaras, mas meter esta matéria em processo criativo e perceber e trabalhar também sobre esta questão da comunicação. Nunca colocámos em hipótese fazer um trabalho online. Acho inclusivamente contraproducente. Quem não conhece o trabalho, e nós trabalhamos na rua, como eu vos acabei de dizer, vermos online, e não lhe poderia chamar teatro sequer, eu acho que teria que lhe chamar outra coisa qualquer. E sinceramente eu acho que estamos todos fartos de ecrãs. O teatro é feito de carne, energia, é partilha de energia. E como é que nós podemos trabalhar todos agora esta nova realidade? Eu detesto esta expressão, mas que é de facto uma nova realidade. Como é que a podemos trabalhar e quais são os mecanismos que podemos disputar para que continue a haver comunicação e comunicação presencial, e como é que essa comunicação pode efetivamente funcionar, não nos limitando a estas regras padrão que estão a acontecer um bocadinho por todo o lado, que é a separação das pessoas das cadeiras, a separação do... ok, vai haver esta separação, mas como é que vamos conseguir comunicar apesar disso e como é que vai ser essa partilha, não é? Sem abandonarmos aquilo a que nos propomos fazer. Basicamente, há bocado alguém falou sobre a questão da reinvenção. Eu acho que nós estamos, se há coisa que os artistas, sobretudo as pessoas que estão ligadas às artes performativas em Portugal estão habituadas, somos mestrados nesta coisa da reinvenção. Nós passámos o tempo todo, a vida toda a reinventarmos, para nos adaptarmos a circunstâncias sempre muito difíceis, para conseguir sobreviver, para conseguir manter vivas as nossas estruturas no nosso país e ainda mais no nosso caso, que temos uma trajetória internacional bastante significativa e agora que está bastante condicionada com tudo isto da mobilidade. Portanto, reinvenção sempre e vamos continuar de certeza a mantê-la. Nós desenvolvemos, para além do nosso trabalho, da nossa programação da companhia, temos uma mostra de artes de rua que acontece sempre no penúltimo fim de semana de setembro, vai este ano para a sua 5ª edição, e é uma mostra internacional, portanto, obviamente que nós temos menos dinheiro, quase como toda a gente, portanto, com a nossa 3ª maior fonte de receita, que são as vendas de espetáculos, porque nós vivemos disso também, completamente condicionada ou bastante reduzida. O que é que nós poderíamos efetivamente fazer? Portanto, nós estamos dependentes, e há uma hierarquia de dependências, estamos dependentes da nossa autarquia, da decisão da nossa autarquia, estamos a qualquer momento, até ao final desta semana, provavelmente já teremos uma resposta, se será ou não possível fazer esta mostra que se dirige ao espaço público, não é?
Ela não é só de rua, também é site-específico e aborda também novas dramaturgias que se podem aplicar a outros espaços, mas é essencialmente praticamente tudo em espaço público. É um ano atípico para nós enquanto companhia em termos de criação, e é um ano atípico também em termos de programação. Então, o que estamos a pensar neste momento é aproveitar para a companhia também, aproveitar este tempo para termos novas reflexões sobre aquilo que estamos a fazer, como é que estamos a fazer, porque temos de facto que continuar a reinventar-nos. E em relação à mostra, a mesma coisa. E eu acho que pode ser uma oportunidade também, e tenho que ver as coisas um bocadinho pelo lado mais positivo, uma oportunidade de experimentar coisas que não experimentávamos antes, então, e também de criar novas oportunidades. A mostra este ano provavelmente será praticamente a acontecer, claro, será praticamente toda dirigida para companhias nacionais, sendo que é uma forma também de dar apoio e visibilidade a artistas nacionais. Nós fizemos uma open call e temos algumas propostas, algumas delas bastante interessantes. Fazer espetáculos de menor dimensão, que não obriguem a uma grande concentração de públicos e dispersar mais. A mostra acontece quase toda no centro histórico da cidade e cria-se um espírito de festival, de circulação nas ruas, e porque é essa também a ideia, é trazer as pessoas para a rua e pô-las a partilhar o espaço público. Portanto, criando uma ideia de partilha, uma ideia e acentuando uma ideia de comunidade. E obviamente que este ano, na impossibilidade de podermos fazer espetáculos de maior dimensão com muita gente, provavelmente faremos coisas mais pequenas, mais nacionais e provavelmente mais dispersas na cidade, que era uma coisa que nós já queríamos fazer há muito tempo. Aproveitar espaços da cidade que não são normalmente utilizados, levar mais espetáculos a bairros e bairros periféricos da cidade que normalmente não têm acesso ou nem sequer estão motivados a deslocar-se, e aproveitar esta oportunidade também para sensibilizar novos públicos e trazê-los depois, aproximá-los também daquilo que fazemos, ou seja, estamos em contínua e permanente reinvenção e reflexão daquilo que pode ser a vivência destes novos tempos, seja este ano, seja, e que provavelmente não será só este ano, ninguém sabe, nós não sabemos o que é que vai acontecer, se esta história do vírus vai aumentar, se não vai aumentar, como é que nos vamos comportar todos, não sabemos como é que o público se vai comportar e, portanto, também está neste momento em cima da mesa, para além das questões que vos falei, a possibilidade de podermos levar as criações ao público sem obrigar a que o público se desloque até nós. Portanto, ou seja, poder fazer coisas junto das pessoas e provavelmente serão coisas que vão ser vistas das janelas e das varandas das pessoas, ocupando nós, os artistas, o espaço público e levando o nosso trabalho às pessoas sem convocação, sem que o público seja convocado e que seja obrigado a sair e a concentrar-se. Isto porque também é importante para nós que não haja esta ideia de controlo, não é? Que é uma palavra também que me incomoda profundamente, esta coisa de controlar o público. Então, estamos mais a pensar como organizá-lo e que medidas é que podemos fazer interessantes e inteligentes, espero eu, de melhor organizar o público ou de promover criações que possam ir ao seu encontro. Basicamente é onde estamos neste momento. E muito obrigada pela oportunidade. Obrigada a nós, obrigada Julieta pela contribuição e por todas as ideias e por tudo aquilo que o Teatro do Mar tem estado a fazer e pelo que a Mar fará eventualmente este ano. É interessante porque a Julieta estava a referir a questão desta abordagem para pensarmos, e eu acho que obviamente que alturas de clausura, de quarentena nos obrigam a pensar muito, a estarmos introspectivos, a pensarmos nos trabalhos que tínhamos em cima da mesa ou outros que surjam, e aqui há diferentes correntes e somos todos pessoas e criadores diferentes, portanto é normal que haja diferentes correntes. Claro. Nós
temos algo para o online, mas também porque, e eu falava recentemente isto com o Pedro Alves do Teatro Mosca, eles têm estado a fazer também umas experiências com o online, que é completamente diferente daquilo que nós vamos propor, mas dizia, eu acho que é pela necessidade de estarmos juntos e é pela necessidade também de criar sustentabilidade, pelo menos no nosso caso, Teatro Estúdio Fonte Nova, para outros que neste momento ficaram parados, de alguma forma, ficaram sem rede, incluí-los em algum trabalho que seja possível de fazer chegar, porque eu acho que a maior ideia, a presença neste momento é o não saber, é a incerteza, saber se isto pode voltar, se abrimos em junho e depois vem aí outro pico e depois temos que fechar e voltamos em janeiro, pronto, são estas dúvidas todas, o medo da incerteza, digamos assim. E neste artigo que estava a citar há bocadinho, relativamente à Áustria e à abertura que eles vão ter agora em maio, o Milo Rau dizia, a certa altura, o encenador, que há muito que clama por encenações que fujam das grandes produções, porque pronto, eles lá têm com muito mais frequência grandes produções que envolvem muito mais gente, que envolvem salas muito maiores, e então que nós devíamos repensar também nisso que a Julieta está um pouco a dizer, irmos para outros espaços, experimentarmos outros espaços, experimentar outras coisas. Ele falava até em teatro nas zonas de guerra, mas pronto, e houve esta reflexão da sua parte. Bem, vamos passar então ao Luís Vicente, que tem estado à espera, e agradecemos desde já a sua presença, e acho que também, pronto, outra visão também de uma presença numa sala, de uma sala de espetáculos, e se calhar como é que tem sido também a questão da sustentabilidade no Teatro Letes e da programação. Mas passando a apresentar, Luís Vicente é diretor artístico da ATAP, Companhia de Teatro do Algarve, residente no Teatro Letes em Faro. Estudou Engenharia Mecânica, Psicologia e com o patrocínio da Fundação Gulbenkian estudou expressão dramática. Colaborou com várias instituições no âmbito da formação, a interpretação, produção e gestão teatral, designadamente com a Unesco. Exerceu docência no ensino privado e no ensino público. Em distintas funções trabalhou em teatro, cinema, televisão, em Espanha, França, Polónia, Angola, Bélgica, Alemanha e Luxemburgo, tendo sido distinguido e premiado em Portugal e no estrangeiro. Luís, obrigada pela presença. Passo-lhe agora a palavra para falar um bocadinho sobre a ATA e sobre a situação do Teatro Letes também. Obrigada. Ora, boa tarde, é um prazer estar convosco. Boa tarde também a quem eventualmente nos esteja a acompanhar. A nossa situação é a seguinte. Quando se colocou esta questão de encerrarmos o teatro, que foi no dia 13 do mês passado, 2 dias depois estávamos a refletir, por videoconferência, evidentemente, acerca de soluções que podíamos encontrar para fazer face a esta dificuldade que estamos a viver. E, desde logo, excluímos a feição do online. Absolutamente fora de causa, o nosso modelo mantém-se exatamente como era, foi esse o nosso entendimento e é este o nosso entendimento. Evidentemente que criámos pequenos episódios online, sei lá, por exemplo, lançámos uma iniciativa designada Estou Vivo e Escrevo Sol, que é o título de um poema do António Ramos Rosa, em que temos vindo a convocar várias pessoas, desde alunos da expressão dramática que aqui temos no teatro, até outras pessoas, sei lá, o próprio presidente do município participou nesse evento, enfim, várias pessoas. E esse é, digamos, o recurso online que para nós foi decidido empreender, e mais do que isso, não. Exceto talvez, mas isso nunca o chegámos a fazer e agora já decidimos também que não o iremos fazer, pôr pequenos excertos de espetáculos anteriores. Agora, transmissão online de espetáculos que tínhamos feito para trás, não, de forma alguma. Temos vindo a cumprir esta situação de confinamento, sempre de acordo com
os protocolos institucionais, quer aqueles que vêm do Governo e da Direção-Geral de Saúde, quer aqueles que vêm do município. E no caso do município de Faro, que é onde nós estamos instalados, o protocolo digamos, é levado, não sei como é de dizer, melhor do que isto, quer dizer, é levado até às últimas consequências, isto é, não facilitar rigorosamente nada. Bom, assim é que nós tivemos a trabalhar em casa, evidentemente, e mantemos-nos em contato via online, e estivemos até ao passado dia 4 deste mês de maio. No dia 4 voltámos a reunir e a tomar a decisão de estabelecer uma tabela para regressarmos ao teatro. Quer dizer, por exemplo, eu neste momento estou no teatro e estou a participar nesta conversa, interrompendo um ensaio que estava a fazer com uma colega. Portanto, nós decidimos que no teatro, consoante as funções de cada um e as tarefas que tem a executar, viriam 2, no máximo 3 pessoas por dia para o teatro, trabalharem no teatro. Eventualmente poderiam fazer também o trabalho em casa, mas achámos que seria conveniente as pessoas saírem de casa, virem para o teatro, respirarem o teatro, etc. Portanto, há um período da parte da manhã para umas pessoas, há o período da parte da tarde para outras pessoas. E estabelecemos uma calendarização para estrearmos a nossa primeira criação deste ano, que estava prevista para o dia 25 de abril, mas que, por razões óbvias, teve de ser interrompida. E teve de ser interrompida numa feição agravada, porque o espetáculo era dirigido por uma encenadora do Canadá, a cenografia era de um francês, estavam ambos cá e tivemos que os mandar de volta, evidentemente, e ficámos nós, eu e a minha colega, a trabalhar sozinhos. E temos vindo a aferir a situação nestes países, no Canadá e em França, para perceber como é que vamos fazer. E uma hipótese que está em cima da mesa, que amanhã mesmo vou discutir tanto com a encenadora como com o cenógrafo, é a eventualidade de trabalharmos online. Ela dirigir-nos online, ele tratar das coisas cenográficas com os nossos técnicos online. Pronto. Levanta-se a hipótese que para mim é uma hipótese, do meu ponto de vista, é uma hipótese remota, mas eles próprios, tanto ela como ele, levantaram a hipótese de vir cá em junho, meados de junho, por aí. Eu duvido que seja possível, dadas as condições. De qualquer forma, nós decidimos que vamos fazer uma estreia, melhor dito, no dia 11 de julho. E depois o espetáculo irá circular dentro dos condicionalismos que existem. Aquilo que já está desenhado é que iremos sair do Teatro Letes para o Festival de Almada, que vai ter este ano um outro modelo de organização. E depois, iremos para o Festival Altitudes, em Montemuro, não é? Já conversámos com os colegas, as coisas estão bem encaminhadas nesse sentido. Eles próprios tomaram as medidas convenientes, lá com o apoio das entidades respectivas, da Direção-Geral de Saúde, do município, etc. Depois, provavelmente, iremos a Setúbal, é isso que está combinado, vamos ver. A Braga também, e, bom, por aí. Portanto, obviamente que nós tivemos que fazer toda uma recalendarização, não só em relação a esta nossa criação, porque a segunda vai estrear, queremos nós acreditar, em novembro, sendo que já combinámos as coisas com o encenador polaco
que virá em finais de agosto, e depois nós ficaremos também a trabalhar à distância, portanto ficará cá um assistente dele, mas o trabalho será também feito à distância e online. De resto, não é a primeira vez que trabalhamos com o Lesha Mandzic desta maneira. Já em 2011, por uma razão meramente técnica, trabalhámos com ele online, e foi por uma razão técnica. A questão que se coloca no que diz respeito aos acolhimentos que fazemos aqui no teatro, essa é mais complexa, porque, em verdade, cada estrutura tem as suas próprias dinâmicas, tem os seus próprios condicionalismos. Sei lá, por exemplo, temos falado com colegas que não contam antes de agosto estarem disponíveis para ou nos acolherem ou virem eles aqui ao Teatro Letes para serem acolhidos. Portanto, há realidades distintas e, portanto, vamos ter de lidar com essas realidades. Outra questão que com a qual nos confrontamos aqui no teatro é que alguns dos acolhimentos que fazemos, nomeadamente na área da música, ou sobretudo na área da música, são promovidos pelo próprio município, quer dizer, não é promovidos, são entidades, associações que promovem os acontecimentos e o município faz a mediação connosco. Portanto, há aqui esta questão que é significativa, porque o município de Faro resolveu, e do nosso ponto de vista bem, atender às necessidades dos agentes artísticos nesta fase complicada. Para dar um exemplo do que quero significar com isto, é o seguinte, vejamos, nós estávamos a contar ter obras este ano, em setembro, aqui no teatro, e claramente essas obras não vão ser feitas, porque dos cerca de 6 milhões de euros que havia disponíveis para investimento deste tipo, o Presidente já deu a conhecer publicamente que não vai haver investimento nenhum, que este montante vai ser direcionado para o apoio aos artistas, para o apoio às associações, porque é um momento complicado para nós. Nós, ao regressarmos aqui, no dia 4, tomámos um conjunto de precauções. Demos conta ao município dessas precauções, nomeadamente a limitação do número de pessoas aqui, mas também uma mesa onde está o gel desinfetante, onde estão máscaras, onde estão luvas, etc. Porque cada pessoa que entra aqui no teatro dirige-se em primeiro lugar, aliás, a mesa está à porta da entrada do pessoal, para a própria pessoa fazer o seu trabalho de higienização, não é? Também, isto é apenas uma curiosidade, também estava contemplado um termómetro digital, mas os termómetros digitais estão esgotados, portanto não encontramos termómetro digital em lado nenhum, para cada pessoa fazer a sua própria avaliação. Portanto, é um trabalho de autoavaliação que a pessoa faria. No entanto, já comunicámos ao município, e há evidentemente abertura para isto, que é de, face à possibilidade de os teatros, como está em princípio previsto, abrirem no dia 1 de junho, antes disso, nós vamos precisar não só a equipa, mas também um grupo significativo de voluntários e voluntárias que temos, que nos ajudam, nomeadamente no trabalho de frente de sala, recebermos formação em higiene e segurança para enfrentarmos esta situação que é nova para todos nós, não é? Aquilo que digamos,
das digressões que tínhamos agendadas, aquela que é a maior dificuldade é com os colegas de Espanha. Nós tínhamos previsto fazer 4 espetáculos em Espanha, Saragossa, Sevilha, Badajoz e Cáceres, e Cáceres é onde a coisa está, digamos, mais provável de acontecer, mas nos outros teatros não. Não, e justamente por essa feição, que já foi referida tanto pelo João Garcia Miguel como pela Julieta Aurora, perdão, que é a questão das receitas, não é? Quer dizer, das bilheteiras. Isto, pronto, vai ser desastroso para todos nós, evidentemente. De qualquer forma, digamos, a nossa postura é uma postura, digamos, otimista. Vamos lá avançar com precaução, mas sem medo. Cumprindo as regras a preceito. Não sei se vai haver muita gente no teatro, se vai haver pouca gente. Não faço ideia, por exemplo, como é que o próprio público vai reagir a isto. Não desconhecemos. Nós, aliás, estamos a considerar lançar um inquérito ao público no final deste mês para tomar o pulso, ver como é que as pessoas reagem, não é? De qualquer forma, no nosso caso, a situação pode estar facilitada por nós termos, portanto, porque este teatro é um teatro à italiana, bem, em vez de termos 4 pessoas por camarote, podemos ter só uma. A situação da plateia também é facilmente resolvida, enfim, criando os distanciamentos razoáveis. Enfim, há aqui um conjunto de aspectos que nós vamos refletindo sobre eles consoante nos aparecem notícias ou indicações que sejam credíveis. Em relação a um aspecto que o Miguel preferiu, o João Garcia Miguel preferiu, relativamente ao Ministério da Cultura, isto é assim, esta é uma situação nova para todos nós. E eu acredito que, estou em crer que mesmo as pessoas no Ministério, na Direção-Geral das Artes, estão um bocado também a apanhar bonés, tal como nós. E talvez nós possamos ajudar também em algumas soluções, sendo que, como referi, há aqui muitas situações diferentes. Por exemplo, no caso da Julieta Aurora, eu percebo muito bem a situação em que ela se encontra, não é? Com as características do trabalho que faz. No nosso caso, por exemplo, nós temos, justamente na segunda quinzena de setembro, um festival, o Festival de Objetos e Marionetas, que é apoiado pelos 6 municípios do Algarve Central e que envolve a deslocação de muitas massas humanas. Por exemplo, é normal no espetáculo de abertura estarem entre 3.000 a 4.000 pessoas. Tratamos de expor a situação ao município, fazendo ao conjunto dos municípios, fazendo ver que, bom, há aqui 3 hipóteses. Ou fazemos o festival nos moldes habituais, mas desde já, porque nós tínhamos a programação desenhada, desde já é provável que possa haver alteração na programação, e começámos logo, por exemplo, com o caso de uma companhia holandesa a quem nós tínhamos encomendado um espetáculo que seria estreia no festival, e que eles nos mandaram um mail há cerca de 15, 17 dias por aí a dizer: nós não vamos conseguir, porque só vamos poder começar a ensaiar no princípio de setembro. Bom, tratámos de colocar esta primeira hipótese. Segunda hipótese, fazermos só com companhias portuguesas. Terceira hipótese, cancelar o festival este ano e fazê-lo no próximo ano. Por unanimidade, os municípios resolveram adotar a terceira hipótese.
há aqui um conjunto de cuidados que estão a ser tidos e que me parecem razoáveis. O outro problema que nós temos, e esse não sabemos muito bem como é que o vamos resolver, que é o problema do nosso serviço educativo itinerante, não é? Que é o VAT, acrónimo de Vamos Apanhar o Teatro, que funciona a bordo de um autocarro, que foi de 2 pisos, não é? E que agora tem montado um teatro com lugar para 30 pessoas, palco, camarins, regi, bastidores, tudo. E habitualmente são 30 crianças, entre 30 pessoas, entre crianças e adultos, que estão dentro do autocarro. Já tivemos que cancelar o trabalho que andávamos a fazer e não sabemos, este é que é o nosso maior enigma, não sabemos o que é que vai acontecer com isto. Isto é um projeto que é apoiado pelo conjunto dos municípios do Algarve e que nós nos deslocamos, há uma equipa que está afeta só a este projeto e que se desloca com o autocarro de escola em escola pelos municípios do Algarve. Acho que vai ficar complicado, pelo menos nos próximos tempos, metermos 30 pessoas, confiná-las naquele espaço, não é? E igualmente será difícil depois, porque isto tem 2 vertentes, é a vertente do espetáculo e é a vertente do ateliê, em que no ateliê as crianças e os adultos têm de se tocar, têm de tocar em objetos e têm de se interrelacionar, etc. Este é que é o nosso maior enigma neste momento, não é? Porque mesmo que esta situação seja resolvida assim, da forma mais positiva possível, convém estarmos conscientes de que, por enquanto, isto é um inimigo que nós desconhecemos. E até haver clarificação sobre isto ainda vai, segundo dizem os especialistas da matéria, não é? Porque eu não tenho estudos, eles é que têm, eles dizem que isto ainda vai demorar algum tempo. Portanto, este é o nosso maior problema. Estamos, voltando ao princípio para fechar, estamos a procurar recandalarizar os espetáculos do Teatro Letes, tanto quanto possível, e na itinerância que a companhia faz, igualmente, sairmos deste modelo, que é o nosso modelo, e enverdarmos por outros caminhos. Pode ser interessante, em alguns casos até seria interessante, mas para já mantemos-nos assim. E creio que disse tudo. Muito obrigado. Agora, se não levem a mal, mas eu vou ausentar-me para continuar o ensaio. Está bem? Sem problema, Luís. Obrigada. Obrigada pela participação. E já tenho um fã. Obrigada, Luís. E bom trabalho. Ora essa, muito obrigado. Muito obrigada. Para vocês também. Obrigada. Foi bem. Temos algumas questões a chegarem, também alguns comentários de companhias nacionais e internacionais, mas vamos deixar para o fim. E agradeço também a quem nos está a ver e quem quiser colocar mais questões ou fazer comentários. Depois da intervenção do Ricardo e da Graziela, nós abrimos a partir destas perguntas com vocês para responderem. Acho muito interessante aqui a participação do Luís e aquilo que também nos trouxe, porque na verdade, e a partilha que, no facto de porventura poderem ser ensinados online, porque a verdade é, por muitas críticas que possa haver à questão do online, é muito mais fácil nós estarmos a viver isto neste momento com o online, agora neste momento, do que se calhar se não tivéssemos esta ferramenta que é a capacidade e a possibilidade de estarmos pelo menos um bocadinho mais próximos socialmente do que se não a tivéssemos. Portanto, acho que nada poderia, ou muito menos coisas poderiam ser feitas neste momento sem online, e pelo menos a capacidade de comunicar, como a Julieta falava há pouco. Mais uma vez se põe aqui a questão, não é? Que o Luís também referiu, que é o impacto no tecido cultural, o impacto na economia a nível cultural das estruturas artísticas, que se o tecido era frágil, fica ainda
mais frágil, com possíveis cancelamentos de festivais, como foram referidos. E pronto, e esta opção, obviamente, não investir nas obras no teatro por parte do município para investir em artistas é com certeza o melhor neste momento, mas veremos como é que elas serão feitas a médio ou a longo prazo. Acho que isso é que é interessante de avaliar. Depois também é muito interessante a questão dos termómetros. Eu acho que todos esboçámos um sorriso, porque se passam mesmo em todo o lado, a nível material e com os parcos materiais com os quais nós trabalhamos, face às regras que também nos são impostas, em que de um dia para o outro, ok, tudo bem, temos de andar de máscara, mas como comprar as máscaras, onde é que estão as máscaras? Claro, existe algum acesso. Em Setúbal, por exemplo, a autarquia está a dar 3 máscaras por família, mas são coisas que, quer dizer, são máscaras que não são reutilizáveis, são máscaras descartáveis, portanto tudo põe aqui os grandes pontos de interrogação relativamente às regras e como seguir as regras e a nível de sustentabilidade destas regras, como fazê-las. Depois também diferentes companhias, a maneira de trabalhar de diferentes companhias, também e diferentes espaços também, que tipo de espaços é que estas companhias têm? São espaços maiores, espaços mais pequenos? Como é que as companhias trabalham? Acho que todas estas questões se colocam aqui, porque, e é óbvio que eu acho que viver só das questões da bilheteira em Portugal quase não existe, mas pomos aqui a questão de se porventura existisse essa possibilidade de viver mais das bilheteiras, o que aconteceria mantendo as apresentações era que teríamos provavelmente de fazer mais espetáculos, por menos e recebendo menos, provavelmente. Depois questionamos também a nível da comunicação, como a Julieta estava a referir, se faz sentido manter algumas questões de comunicação neste momento, os MUPIs na rua, investir tanto, se faz sentido ou não. Eu acho que sim, mas pronto, pomos aqui que estratégias de comunicação é que são elas. E o preço dos bilhetes, não é? Obviamente também pomos aqui. Bem, e passo agora a palavra ao Ricardo, depois destas reflexões que esteve ali à espera durante tanto tempo, e obrigada pela paciência e pela colaboração. Passo a apresentá-lo. O Ricardo Simões é ator e encenador, nasceu em 1979 em Viana do Castelo, estreou-se profissionalmente em 1997 no Teatro do Noroeste, Centro Dramático de Viana, companhia residente do Teatro Municipal Sá de Miranda. Colaborou com as companhias Seiva Trupe, Teatro Experimental do Porto, entretanto Teatro Trigolino, Teatro Acerte, Teatro Bando. Estudou interpretação para cinema e televisão e em 2011 licenciou-se em Gestão Artística e Cultural pela Escola Superior de Educação de Viana do Castelo. Estreou-se como dramaturgo e encenador em 2012. Desde 2015 é diretor artístico do Teatro do Noroeste, Centro Dramático de Viana. Obrigada, Ricardo, pela presença e também por um prisma de uma zona geográfica diferente do país, e agradecemos a presença. Obrigado, Patrícia. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Olá também aos colegas que aqui estão e cumprimento os que nos estão a seguir através do Facebook ou do Zoom. No caso do Teatro do Noroeste, Centro Dramático de Viana, que é companhia residente num teatro municipal, um teatro italiano, com uma capacidade máxima de 382 lugares, e não sendo nós, Teatro do Noroeste, a entidade de gestão do Teatro Municipal, portanto a entidade de gestão é a Câmara Municipal e a entidade de programação. A companhia é residente e faz alguma programação no âmbito da sua atividade, mas não é responsável pela totalidade da programação do teatro. No que diz respeito à programação, tivemos que, como toda a gente, proceder, e estamos a fazê-lo neste momento ainda, a vários reagendamentos, a vários adiamentos, sendo que a palavra de ordem neste momento continua a ser a de uma enorme incerteza. Por exemplo, se nós suspendemos atividades, se começamos por suspender atividade em 13 de março, perdão, e uma das primeiras e das mais importantes iniciativas que teríamos no curto prazo a nível de programação era precisamente uma estreia do Teatro Estúdio Fonte Nova, a Paz Perpétua, que tínhamos
tão bem negociado, sonhado em conjunto, iria ser uma novidade para nós, companhia, termos uma estreia no Dia Mundial do Teatro que não da Companhia de Teatro residente do Teatro Municipal Sá de Miranda, mas lá está, tudo se complicou e neste momento eu dizia que a palavra de ordem é a incerteza, porque eu já tive contactos de alguns colegas com quem tínhamos espetáculos agendados, a perguntar quando é que nós perspectivamos, portanto, a reprogramação desses espetáculos, e nós, por muito boa vontade que tenhamos e compreendemos as dificuldades em que estão todos os colegas, sentimos que é um bocadinho um tiro no escuro estar a dizer que vamos, olha, nós vamos fazer, vou servir-me aqui do exemplo da Paz Perpétua, podemos fazer em novembro. Não, de facto, infelizmente, nós não sabemos se podemos fazer em novembro, ou pelo menos como é que poderemos fazer em novembro. E não sabemos, por um lado, pela questão do público e do tal distanciamento social, e no nosso caso, como dependemos do município de Viana do Castelo para a reabertura do Teatro Municipal, por exemplo, é uma decisão que não nos cabe a nós, companhia residente, estamos a trabalhar em conjunto com o município e estamos em conjunto com o município num diálogo próximo, mas sabemos que apenas a partir do momento em que seja reaberto o Teatro Municipal é que poderemos também nós voltarmos a apresentar-nos no Teatro Municipal, mas em boa verdade nós não podemos, desde já, quer pela questão do distanciamento entre pessoas, mas também, e é uma questão se calhar mais premente para nós, fazedores e criadores, que é a questão do como é que se faz no palco. Também. Essa é a grande incógnita, mais do que a questão, e falo agora sobre apenas na perspectiva da programação. Porque enquanto criador, como há pouco falava o João Garcia Miguel, como falava o Luís Vicente, nós podemos, e como falou a Julieta Aurora Santos, nós somos todos mestres da reinvenção. E enquanto criadores, nós podemos todos sonhar e pensar formas de ver isto pelo lado criativo e pensar, bom, de que forma é que a gente encena aqui uma ópera com cada cantor a 3 metros de distância um dos outros no palco, e como é que isso é a mesma interessante ou faz a mesma sentido do ponto de vista artístico. Agora, do ponto de vista da programação, é ainda, diria, mais complexo, que é, nós temos a responsabilidade de trazer aos nossos espaços de programação espetáculos que eles próprios cumpram com as regras que esta nova situação nos traz a todos. E daí eu acompanho, por exemplo, o que o João Garcia Miguel disse acerca da pertinência, que vai ser cada vez maior, de haver aqui um guião, uma espécie de normativas padrão para todos, porque nós não somos técnicos de saúde, podemos fazer o que qualquer cidadão poderá fazer no âmbito da sua profissão e que é do mais elementar bom senso, mas depois importa que haja legislação específica e normativos específicos que nos ajudem, que nos protejam também e que nos ajudem a programar as nossas salas. Desde logo tem que haver algum respaldo legal que possa servir para nós podermos negociar com um artista se a encenação de determinado espetáculo, por exemplo, se cumpre com as regras ou não. E para não cair sobre nós o ónus de termos que estar a discutir com um encenador ou com um artista se a distância é suficiente ou se é insuficiente. Ou seja, não nos pode competir a nós esse tipo de responsabilidades. E, portanto, isto apenas para dizer que eu sinto, pessoalmente, enquanto programador da faceta de programação que o Teatro do Noroeste tem, quer no Teatro Municipal Sá de Miranda, quer também num outro espaço que é o Café Concerto do Teatro Municipal Sá de Miranda, que tem uma sala-estúdio para 130 localidades. No que compete à programação, nós vemos ainda tudo como muito nebuloso, infelizmente. Por muita certeza, por muita esperança que nós possamos ter, há muitos colegas aos quais eu ainda não consegui responder de uma forma concreta, porque temo que, se eu avanço agora uma data,
temo que tenhamos que voltar a mudar datas. Por exemplo, isso aconteceu com a suspensão da nossa atividade no geral. Quando nos fomos embora no dia 13 de março era por 15 dias. E pusemos um papel na porta para 15 dias, e depois mais 15, e agora mais um mês, e infelizmente esta é a realidade. Por isso, do ponto de vista da programação, vejo as coisas com muita amargura, é certo, mas sentimos-nos bastante maniatados, ou seja, não vale a pena estarmos a vender ilusões a ninguém, porque nós teremos que ir na continuação daquelas que forem as orientações emanadas pelas entidades sanitárias. E eu costumo dizer, em jeito de brincadeira, que estamos à espera que o futebol nos salve, porque o futebol, como iniciativa de massas, e sobre a qual pende uma urgência de reabertura que se calhar não pende sobre a cultura, infelizmente, mas o futebol, por essa urgência, vai ter que inventar mais rapidamente do que as artes performativas, os mecanismos de distanciamento e de reunir as condições que permitam que voltemos a reunir-nos em recintos para assistir a espetáculos, nesse caso desportivos, mas eu acredito que quando se desenvencilhar a bola, acho que o resto irá a reboque, como sempre neste país. Mas isto não querendo ser pessimista, apenas para dizer que no caso da programação, e nós temos também um festival em novembro, Festival de Teatro de Viana do Castelo, que vai para a sua 4ª edição, e muitas das coisas que foram agora suspensas, muitos dos espetáculos que foram agora suspensos, nós podemos pensar e temos pensado em reprogramá-los, por exemplo, reforçando a programação do Festival de Teatro de Viana do Castelo, à condição, porque lá está, e sobretudo em teatros, quando falamos em teatros, portanto, em espaços fechados, pessoalmente mantenho muitas reservas acerca. Não é tanto a questão do distanciamento entre os espectadores, e com toda a impessoalidade que vai acarretar, isso vai ser mais simples. Agora, do ponto de vista das obras, eu considero que vai ser bastante mais complexo. E falo apenas da programação. Em termos de criação, é diferente, nós já estamos também a imaginar possibilidades, a tentar transformar isto que é uma dificuldade eu não gosto da oportunidade, não é? Das crises como oportunidade, é um chavão muito perversamente aproveitado em termos neoliberais, mas lá está, eu acho que nós temos todos esse defeito, que é somos otimistas incorrigíveis, os artistas, porque acabamos sempre por encontrar uma centelha de esperança. E do ponto de vista da criação, nós também já estamos a pensar de que formas é que podemos responder a isto, reinventar-nos, fazer o que ainda não fizemos. Agora, do ponto de vista da programação, eu aí sou bastante mais cético acerca do que possa ser a programação nos próximos tempos. Nós estamos, por exemplo, há semanas falava precisamente com o Luís Vicente, que foi um dos espetáculos que iríamos acolher e que tivemos que suspender. Ele perguntava-me quando é que nós perspectivávamos, e eu falei-lhe em janeiro. Isto, para mim, janeiro é ter alguma segurança, e eu compreendo, apesar de não acompanhar, quer dizer, quando os teatros nacionais apontam para setembro, a reabertura, eu compreendo do ponto de vista da programação. Depois acho péssimo é o acompanhamento e as leituras que fazem disso alguns jornais, tomando o todo pelas partes e passando para a opinião pública uma ideia de que agora temos todos que reabrir em setembro. Mas eu compreendo que para quem faz apenas programação, de facto não é fácil pensar nas atuais condições, enquanto não existir uma vacina para o vírus, e havendo as perspectivas mais otimistas disso só acontecer a partir de janeiro, eu creio que é difícil pensar em programação. Nós, no nosso contexto, enquanto companhia residente num teatro municipal e tendo um contrato de programa com a Direção-Geral das Artes,
No quadro desse acordo, no quadro desse contrato-programa, estamos a trabalhar para, no caso da componente de programação do nosso projeto, e temos a certeza que contamos com a melhor das compreensões por parte destas instituições, no sentido de tentarmos atrasar ou projetar ao máximo para 2021 as iniciativas de programação. Isto porque, voltando, por exemplo, à questão do exemplo que dei do Festival de Novembro, não adianta nós termos a melhor das boas vontades, porque em bom rigor não seremos nós a decidir se há ou não festival. Serão as entidades sanitárias, será a municipalidade, e isto é muito penoso, sem dúvida, e se é penoso para quem programa, mais penoso é para quem é apenas criador e está dependente destas respostas. Mas eu tenho tentado ser o mais honesto possível com todos os meus colegas e prefiro dizer que não tenho uma resposta neste momento do que tentar estar a tirar com datas e perspectivas. Uma garantia nós podemos dar, felizmente, que é os espetáculos programados faziam parte portanto, da nossa programação, estão abrangidos pela programação que temos no contrato de programa com a Direção-Geral das Artes, portanto, eles vão acontecer, nem que seja em 2023. Ou seja, o compromisso de honra nós assumimos, não vamos deixar de o honrar. Não sabemos quando, exatamente, e nem em condições, o que não deixa de ser trágico para quem viu todas as suas receitas serem agora não é, cortadas e vive neste limbo. Mas nós estamos, e conseguimos felizmente, apesar de sermos uma companhia, não sermos uma estrutura pública, conseguimos renegociar até ver e adiar, portanto, conseguimos ainda não cancelar nenhuma iniciativa de programação. Infelizmente já tivemos que cancelar pelo menos uma iniciativa de criação, uma criação que deveria estrear no final de junho, e infelizmente tivemos mesmo que cancelar pela natureza da própria proposta, pela envergadura do próprio projeto, com 17 atores, portanto era o logro do Bernardo Santareno, com a encenação do João Mota, e integrava as comemorações do centenário do Santareno, e era de facto um projeto bastante ambicioso, talvez o mais ambicioso em termos de estrutura dos 4 anos, e depois de esperarmos e de fecharmos, vermos fechadas todas as janelas da oportunidade, não tivemos outro remédio senão cancelar mesmo. Neste caso optamos pelo cancelamento. Outros projetos já suspendemos e já adiamos, mas isso, pronto, acho que é uma outra conversa, tem a ver com a criação e tem a ver com âmbitos que nós dominamos mais. No caso da programação, de facto, temos que esperar, infelizmente. Nós temos a sorte daqui em Viana do Castelo, a Câmara Municipal de Viana do Castelo tem feito um trabalho excelente, quer na prevenção, ainda não tinha sido declarado ou decretado o estado de emergência, ou nem sequer tinha sido declarada a pandemia pela Organização Mundial de Saúde, e já estávamos a ser convocados pelo município para antecipar, portanto, já estavam a antecipar toda esta situação. Tem tido um comportamento exemplar connosco e com todos os agentes culturais. Viana do Castelo é um dos poucos municípios de que eu tenha conhecimento que lançou já um programa específico, espero que esteja a acontecer também nos vossos, um programa específico de apoio aos artistas com uma dotação financeira própria para, não falo de nós, companhia, mas para os artistas que residem no concelho de Viana do Castelo, e temos a sorte de haver uma grande sensibilidade a nível cultural para estas questões, e temos a certeza que, assim que for possível, que o Teatro Municipal Sá de Miranda vai reabrir. Ainda agora cumpriu os seus 135 anos, e também essas comemorações tiveram que ser, portanto foi no passado dia 29 de Abril, também essas comemorações tiveram que ser suspensas, mas sabemos que logo que haja condições o teatro voltará a abrir. Fala-se que poderá acontecer a 1 de junho, segundo o Governo. Acreditamos que aqui
e seguindo a estratégia, aquela que tem sido a estratégia do município, se calhar não será assim tão rapidamente, mas temos a certeza que será quando houver certeza de que é seguro fazê-lo, e nós assim o faremos também. Portanto, nós temos, para além de sermos residentes, temos o Café-Concerto do Teatro Municipal Sá de Miranda, que é uma concessão à companhia, que tem um restaurante, que tem um serviço de cafetaria e restaurante que é dinamizado pelo Teatro do Noroeste, com 3 pessoas a trabalhar a tempo inteiro, etc, etc, uma série de encargos, e tudo isso também está suspenso e está dependente, obviamente, sendo um café-concerto e restaurante de um teatro, está dependente, obviamente, da reabertura do teatro para também voltar a funcionar. E pronto, não me quero alongar mais, muito obrigado, para já ficava por aqui. Obrigado a todos. Obrigada, Ricardo, e obrigada pela intervenção, e parabéns ao Teatro Municipal Sá de Miranda pelos 135 anos, uma longa vida e que continue por muitos mais. Sim, há aqui uma grande, e é esta grande questão que se mantém, e ainda bem que obviamente, e ficamos muito felizes também, porque sim, estávamos para ir e queremos ir, manter, com uma residência artística, antecedido de uma residência artística, que é estas calendarizações e estas recalendarizações vão também possivelmente estar a ocupar o lugar de abertura para outras companhias que eventualmente poderiam estar a ser agendadas. O que também vai fechar muito mais o mercado, ou seja, isto foram 2 meses, um bocadinho, ou 3 meses, que não existiram e que vai demorar muito a recuperar. Portanto, são estas considerações também destas incertezas e de medo que também estão presentes, mantendo aqui um bocadinho o equilíbrio, o controle, mas não deixam de estar presentes, sem dúvida. Eu passava agora a palavra à Graziela, que é atriz e diretora de produção do Teatro Estúdio Fonte Nova, para algumas considerações também sobre nós, sobre o Teatro Estúdio Fonte Nova e sobre toda esta situação, antes de vos passar as perguntas que o público tem estado a fazer e alguns comentários e algumas considerações finais. Eu, em relação ao Teatro Estúdio Fonte Nova, primeiro de tudo quero-vos agradecer a todos a vossa presença, por estarem nestas conversas connosco, porque acho que são momentos cada vez mais urge estarmos juntos, estarmos nestes momentos de partilha e de assim mais facilmente construirmos pontes em que todos nós, de alguma forma, possamos atravessar com um bocadinho de maior segurança estes tempos que se avizinham. Acho que todos juntos podemos conseguir, de uma forma mais unida, fazermos essas travessias, não é? Depois, eu só queria dizer, porque acho que todos disseram tudo e acho que já tudo foi muito aflorado, e penso que só iria falar aqui em relação à Paz Perpétua, acho que não é necessário, e ao festival. A Paz Perpétua, porque, como diz o Ricardo, é muito difícil e nós próprios todos sentimos isso. O amanhã, como é que vai ser o amanhã daqui por 15 dias, se isto volta atrás? Pronto, é muito complicado. Em relação à Paz Perpétua, é um trabalho que estava feito. Nós tínhamos tudo pronto, desde o cenário, desde os figurinos, tudo estava pronto, e iríamos na outra semana, parámos a uma sexta-feira, salvo erro, e na outra semana seguíamos para Viana. E ficámos completamente nem pelo caminho. Não chegámos a seguir viagem, obviamente, e ficou tudo encaixotado. Ainda há bocadinho, quando chegámos aqui ao teatro, estávamos a ver as coisas todas dentro de caixas, e isto dá-nos uma tristeza, mas ao mesmo tempo temos que seguir em frente e caminho para a frente. Eu penso que datas é muito complicado, e concordo com o Ricardo, nós próprios com esta criação é muito difícil, porque ela estava toda, ou seja, toda ela já estava feita. O voltarmos a pensar daqui por 2 ou 3 meses, ok, vamos, ou em junho abre o teatro, vamos com esta criação para a frente, tínhamos que reestruturá-la toda, e não sei muito bem, era um trabalho todo que íamos deitar fora, porque todo ele era muito de uma grande proximidade e muito físico,
Era um trabalho, tivemos com o Ricardo Gaete do Chile a fazer toda a corporalidade com os atores, e isto é muito difícil. A próxima, aí sim, as próximas, se calhar já há esse reinventar e pensarmos como é que vamos fazer as coisas. E agora a Paz Perpétua, de facto, é um projeto que está aqui mesmo. Vamos fazê-lo, certamente, e pagamos aos atores, não é? Pronto, agora quando? Estamos aqui à espera desse quando. Em relação ao festival, também temos muitas interrogações, porque tínhamos o festival, e estava há bocadinho a falarem sobre o festival e que estavam para vir cá. Depois nós temos o Luís Vicente, era um deles, nós temos muitas interrogações, vai haver festival, não vai haver festival. Nós estamos à espera do mês de facto, do início de junho, para tentar, ou até final do mês, porque acho que é muito importante que a Direção-Geral das Artes também nos dê aqui algum parecer sobre toda esta situação. E porque também tínhamos muitas coisas, aí se calhar temos que reagendar muitas das coisas, se calhar a nível internacional, não sei, já tínhamos pensado, se não puder ser a nível internacional, dar-nos a possibilidade a mais artistas, não sei, portanto, ainda fazer todo um reagendamento ao festival, mas ainda não tomámos uma posição, nenhuma decisão sobre isso. Contudo, as pessoas que estavam para vir ao festival e aquilo que estava agendado, de certo que vamos honrar os nossos compromissos, é aquilo que podemos dizer. Quanto ao resto, mais nada a dizer e a acrescentar, que já muita coisa foi dita, e agradecemos imenso. Em relação à autarquia, nós também, o festival é uma parceria com a autarquia, portanto nós aqui temos que também ouvir a autarquia, estar com ela e percebermos ao nosso lado o que é que vamos fazer com o festival, não é? O município de Setúbal também tem sido um município que eu creio que também tem dado bons sinais, tem feito algumas coisas, alguns trabalhos, tem apoiado alguns trabalhos de alguns artistas, especialmente para a Casa da Cultura, e acho que ainda assim não somos dos piores dentro deste panorama todo. Agora, o que eu temo mais é este futuro, não é? O que é que vem, não é? Daqui por uns tempos. E o meu grande obrigado a vocês. Obrigada, Graziela. Então eu vou abrir os vossos microfones todos para termos aqui uma conversa aberta, ou pelo menos últimas considerações, e vou-vos passar aquilo também que tem de comentários e de perguntas. Quem quiser responder, podemos fazer de forma informal, de respostas curtas, também para não nos alongarmos muito mais, para quem tem compromissos que acredito que tenham neste momento. A nível de comentário, o Paulo Reis, do Brasil das Rosas Periféricas, comentou que, relativamente à questão de haver algo certo, algumas orientações certas ou algumas normas, que no Brasil criaram um grupo com vários coletivos para solicitar um posicionamento mais sério da Secretaria da Cultura, porque também acredito, uma das primeiras conversas que aqui tivemos foi sobre o panorama internacional e a situação do Brasil, se era frágil, neste momento ainda está mais. O Teatro Mosca, relativamente à gestão dos cancelamentos, coloca-os em duas perspectivas, como produtores / criadores e como gestores / programadores. Como é que têm gerido os cancelamentos? Acho que foi mais ou menos respondido, mas podem acrescentar, caso queiram acrescentar alguma coisa. Têm privilegiado o reagendamento dos espetáculos que tinham previsto acolher nos vossos espaços? Se sim, como é que têm feito? Por exemplo, relativamente a pagamentos às equipas envolvidas nesses espetáculos afetados. Pois, como é que tem sido a vossa experiência em relação às vossas produções em itinerância? Acho que também foi um pouco respondido. Quem quiser acrescentar algo mais. Têm sido reagendadas ou têm visto muitas atividades canceladas sem data e têm recebido alguma coisa por essas atividades que deveriam ter sido realizadas? Não sei se querem responder aqui primeiro, antes de eu colocar outra pergunta, enquanto ela está fresca, se alguém quiser responder. Sim, eu posso responder muito brevemente. Nós, enquanto companhia, mantivemos todos os compromissos com os atores. Aliás, nós costumamos ter, enfim, alguma contenção em termos de atores, não temos
orçamentos muito alargados, mas neste caso tínhamos 7 atores e mantivemos o ordenado de todos. A parte técnica são trabalhadores, enfim, fixos da companhia, mantivemos todos, não houve ninguém que foi despedido ou o que quer que seja em termos de trabalhadores fixos. Os atores que neste caso eram contratados para o trabalho, mantivemos, ficámos à espera que a DG Artes tomasse decisões. Neste momento ainda a decisão não é clara, mas o compromisso é para manter. Vamos ter que anular a próxima produção, porque não faria sentido começá-la, obviamente, neste caso, sabendo que não ia ser possível realizá-la de todo, não é? Até porque ficámos com uma produção por realizar e por isso temos que ver como é que essa que vem a seguir, se vai mesmo deixar de existir, se vamos transformá-la numa outra situação. Isso ainda é uma questão que estamos a equacionar. Em relação aos compromissos que tínhamos exteriores, quase todos eles com alguma, enfim, lentidão, mas com grande, enfim, abertura por todos os que nos estavam a contratar. Fomos recontratados e reagendados, ou algumas ainda não fomos reagendados, mas estão em processo de ser, e quase todos eles vão ser pagos em valores de 50%. Mesmo alguns dos espetáculos que estaríamos ainda em discussão e que não estavam completamente fechados, mas já estavam contratados, mas ainda não estavam totalmente acordados. Quase todos os programadores, posso dizer, que tiveram em Portugal uma atitude muito igual, muito generosa. Fora de Portugal, as contratações já não são iguais. Aí quase tudo foi cancelado e está-se à espera de perceber. O tratamento internacional não é bem o mesmo do que foi em Portugal. Não nos fecharam a porta, mas ainda não sabemos exatamente quais são as respostas que vamos ter de algumas dessas soluções, não é? Penso que os próprios países, cada país está a reagir, acho eu, de forma diferenciada, e aí é difícil de perceber o que vai acontecer. E a nossa ideia é tentar manter os compromissos com todos aqueles que temos, tanto agora como para a frente, e esperemos que os programadores também façam a mesma coisa, porque, na verdade, mais vale todos termos um bocadinho menos, mas termos alguma coisa, do que ficarmos nós, enfim, companhia sozinha, sem dar apoios a ninguém. E temos tentado, de alguma maneira, também ajudar todos os colaboradores, mesmo aqueles que são... Porque há uma espécie de constelação de colaboradores com quem a gente, de alguma maneira, mantém alguma atividade anual, tentar ajudá-los e dar cartas e dar apoios para a obtenção também de apoios de várias entidades que estão, enfim, a disponibilizar essa possibilidade. E em Torres Vedras, neste caso, nós estamos a contratar espetáculos, enfim, artistas mesmo também, pagando, obviamente, cachês diferentes, mas estamos a tentar fazer isso. E obviamente, penso que esta ideia de abrir o espaço e dividir um pouco aquilo que todos temos, e neste caso a companhia tem apoio da DG Artes, é fundamental, porque se não for assim, então a situação será ainda mais delicada. Em termos daquilo que é a nossa relação com aquilo que perdemos. O que perdemos já perdemos, não há hipótese de voltar atrás, e estamos a tentar, obviamente, pensar como é que resistimos um período longo que vai ser difícil de ultrapassar, mas na verdade também tem havido muito diálogo com muitas pessoas. É um fator engraçado, curioso. Temos conversado mais, provavelmente, nesta fase do que em qualquer outra, por muito que todos tenhamos esta sensação de que estar em diálogo, estar em contacto fosse importante, e este momento tem sido claramente um momento de diálogo. Não sei bem o que vai surgir, porque preocupa-me o que vem à frente. Não sei, vão ser muitos meses de incógnita e vai haver muita dificuldade de perceber o que vai acontecer. Mas parece-me que temos todos uma grande vantagem de estar muito atentos uns aos outros, estar, enfim, não sei se unidos é o termo, porque unir artistas é uma coisa contra a natura, não é? Mas pelo menos enquanto programadores, enquanto, enfim, agentes sociais, enfim, de alguma maneira
para perceber o que é que podemos fazer e juntar-nos e, obviamente, através das autarquias, através do Ministério da Cultura, encontrar soluções, porque vão ser meses com alguma ansiedade e com alguma dureza, acho eu, em termos daquilo que é o nosso trabalho, não é? Algum dos intervenientes quer acrescentar relativamente à pergunta que foi feita? Basicamente, aquilo que eu ouvi agora o João dizer, basicamente nós mantivemos também a equipa, nós somos 9, fora contratações pontuais que decorrem dependendo de cada produção, mas temos 9 pessoas na equipa permanente, mantivemos a equipa toda, tivemos que fazer alguns reajustes nos vencimentos, mas não muito significativos, mas numa ideia de poder pelo menos manter estes 9 postos de trabalho. E relativamente à programação que tínhamos para o nosso festival, nós ainda não tínhamos realizado nenhum contrato, portanto, o que significa que tínhamos 3 companhias já pré-agendadas e pré-programadas, já de uma forma mais comprometida, digamos assim, o que nos permite aqui alguma folga e alguma possibilidade de podermos fazer alguns reajustes de acordo com a situação em que nos encontramos no momento. Basicamente será isto. Também acho que é um momento muito importante para um diálogo maior entre as instituições, entre os agentes e sobretudo aqueles que estão nos diferentes terrenos do país, de podermos partilhar aquilo que estamos a viver e encontrar em conjunto soluções, aproveitar o momento para fazer isso. Basicamente é isto. Obrigada. Acrescentar, me permite, dizer que de facto é um momento em que as semelhanças são muitas, estamos também respondendo ao se estamos a ser cancelados, pois exatamente como toda a gente. Em alguns casos, a nível nacional, tem havido de facto essa grande compreensão, porque acho que há um movimento inorgânico de haver uma enorme solidariedade e compreensão da parte de todos os programadores, todos os agentes, talvez motivado por esse sentimento que estamos todos no mesmo pé. Os espetáculos da nossa criação que têm sido suspensos ou adiados têm-nos sido alguns sem data, bastantes sem data, e no caso dos espetáculos contratados, temos também sido pagos, portanto alguns contratos têm sido pagos a 50%, com o compromisso, mesmo sem data, têm sido honrados, portanto pagos 50%, com o compromisso de depois se agendar nova data. Nós estamos também a fazê-lo, quer com os espetáculos, com alguns espetáculos, quer também com alguns recursos humanos, por exemplo, e no nosso caso são muito residuais, técnicos contratados para espetáculos ou atores convidados que nos tempos mais próximos era um universo de 4 atores. De resto, nós conseguimos manter todos os compromissos com colaboradores, são 16 pessoas a tempo inteiro no quadro de pessoal. Nós felizmente não temos falsos recibos verdes, é um compromisso que a direção à qual eu respondo assumiu já desde 2013, o combate à precariedade, e conseguimos no prazo de 2 anos acabamos com os falsos recibos verdes. Eu, por exemplo, tive 9 anos a falsos recibos verdes e felizmente hoje não temos nenhum. Conseguimos manter os contratos com toda a gente, 5 atores residentes, mais os técnicos, administrativos, etc. Infelizmente, no caso dos colegas do Café Concerto, não era possível mantê-los em teletrabalho. Temos 3 pessoas em situação de layoff, com o prémio de consolação, que no caso deles a perda de vencimento não foi muito significativa. Ainda assim, estamos a falar de um montante que não chega aos 100 euros, mas o layoff não deixa de ser uma situação penosa. No caso dos outros, estamos em teletrabalho e também, algo que não disse há pouco na outra intervenção, recorremos, como forma também de nos reinventarmos, encontramos em algumas iniciativas online também forma de nos ocuparmos e de evitarmos a situação de layoff no caso dos atores do elenco residente que tentamos combater a todo custo. E conseguimos, temos estado a conseguir. Agora, no caso dos cancelamentos, também dizer que no caso do internacional, que não falei também há pouco,
também, como disse o João Garcia Miguel, o caso é outro, a conversa é outra. Nós tínhamos espetáculos vendidos para o Brasil este ano, para São Paulo, para a Espanha também, e quer de Espanha, quer do Brasil, portanto foi cancelamento puro e duro, e depois a gente fala. Portanto, não há a mínima perspectiva, já sabemos que, na melhor hipótese, por exemplo, no caso de São Paulo, no próximo ano, a haver os mesmos festivais, mas sem nenhum tipo de garantias. Obrigada, Ricardo. Temos aqui o Leonardo pergunta, mais uma pergunta, acho que penso ser a última. O que pensam de algumas estruturas com apoio sustentado, apesar dos problemas nos próprios cancelamentos em termos orçamentais e de programação futura, terem concorrido a apoios a cancelamento, tendo ganho, mesmo sabendo que estavam companhias e artistas sem qualquer espécie de apoio a concorrer? Tem conhecimento de alguma situação e qual é a vossa opinião? Tenho conhecimento, sim, e nestas coisas, brincando um pouco com a expressão que o João Garcia usou há pouco, né? Unir artistas é algo, porventura, contra a natura. Eu ainda acredito em algumas utopias, e nomeadamente acho que este momento tem servido para mostrar que todos nós somos, lá está, esse lado artístico se calhar é impossível de ser unido, não é? Todos nós queremos vencer o artista do lado, isto é inerente ao ser artista, mas também todos nós somos gestores, quer queiramos, quer não, todos nós somos gestores de projeto, e eu acho que nesse âmbito nós, se calhar, ainda há espaço para sonhar que nós podemos, de facto, ser um pouco mais unidos. Falo no caso das companhias de teatro, nas companhias de criação. Eu sonho com uma associação de companhias, seja representativa das companhias de teatro, mas dizia, e portanto sei esta pergunta desta pessoa que nos está a seguir, de facto eu fiquei estupefacto ao saber que houve estruturas apoiadas, e eu respeito igualmente o trabalho de toda a gente, de todos os colegas, todos me merecem o maior respeito, mas fiquei siderado ao ver que estruturas apoiadas, e bem, no contexto de que somos todos muito mal apoiados, mas se olharmos para o contexto, portanto, relativamente estruturas bem apoiadas no quadro daquilo que é o quadro nacional, terem concorrido a apoios que se destinavam predominantemente para pessoas que não têm esse respaldo que nós nestas companhias, nestes nossos projetos temos, e sem julgar ninguém, mas ver que houve estruturas, entidades que o fizeram pelo simples facto de que podiam concorrer, não é? E ao poderem concorrer, por exemplo, vou dar um exemplo, quando abriu o apoio da linha da Gulbenkian, imediatamente pensei, isto se calhar pode ser para nós, mas num segundo momento pensei, bom, mas se calhar há gente para quem isto se destina muito mais, de uma forma muito mais emergente do que para uma companhia que tenha um respaldo municipal, etc. Lá está, não é fácil, acho que também não podemos ficar presos a esses casos, mas que não é bonito, não é bonito. Não é bonito. E não é preciso ir a Coimbra para perceber que há coisas que não é preciso fazer, porque neste momento todos nós também sabemos que há pessoas, há artistas, há profissionais do espetáculo que estão a ter que tomar opções muito duras. Eu tenho colegas atores, freelancers, que já estão a escolher que refeições fazer, etc. Portanto, este tipo de coisas não pode... Nós temos uma responsabilidade social também, como artistas, se quisermos, como profissionais das artes, não podemos também escamotear, e acho que devemos pensar também um bocadinho nisso, e não é só porque nós também podemos ir a este e àquele apoio, e como eu sou o tipo mais genial e mais reconhecido no mundo, eles vão me dar esse apoio. Não é isso que me legitima ou que me dá o direito de ir tirar esse apoio a quem se calhar mais dele precisa do que eu. Obrigada. Eu basicamente também faço minhas as palavras do colega. Nós também não tínhamos tudo já programado, porque estávamos precisamente num timing em que somos contatados pelos programadores. Nós somos uma companhia que trabalha sazonalmente, ou seja, o verão é o nosso período de trabalho maior por excelência, em termos de itinerância, e estávamos precisamente a receber os convites e, portanto, não tínhamos ainda
toda a agenda preenchida, mas não deixou de criar um vazio na agenda, obviamente, não é? E quando soubemos do lançamento dos concursos, nomeadamente o da Gulbenkian, exatamente da mesma maneira pensámos, ok, nós vamos ter aqui um buraco financeiro bastante significativo, deixa lá ver se isto é para nós. E numa segunda instância pensámos, apesar de estarmos e de irmos viver um período muito duro e a receber muito menos, mas receber muito menos é receber. E há muitos colegas e colegas que também do nosso setor que estão neste momento a zero e a atravessar dificuldades tremendas. E, portanto, resolvemos não concorrer por essa razão. E pronto, de qualquer das maneiras, nós temos a DG Artes também, e a nossa Câmara Municipal, que também manteve os seus compromissos com todas as entidades locais que apoiaram anualmente. Portanto, é uma questão de conseguirmos sobreviver com o que temos. Eu também faço minhas as palavras da Julieta e do Ricardo, que até agora se pronunciou, e nós logo também numa primeira análise dissemos não, há quem esteja em muito piores condições e sabemos de casos mesmo gritantes neste momento e não é, achamos que não é justo, mas pronto, quer dizer, não iríamos por esse caminho. Acho que é cada vez mais é um momento. A palavra solidariedade tem que estar connosco. Aliás, nós até algumas coisas que temos estado a fazer, mesmo para a Casa da Cultura, temos estado a convidar, entra um ator ou dois nossos, mas entra outros, vamos buscar outros atores fora da companhia e aquilo que vem da parte da Casa da Cultura, que é muito pouco, são caixas muito pequeninos, mas fazemos questão de nós não recebermos e darmos a esses que vamos convidar. Por exemplo, agora já houve duas e vai haver mais uma outra performance e decidimos agir dessa forma. Mas pronto, cada um faz o que entende, mas acho que são tempos muito tristes e muito maus em que nós temos que olhar para o nosso colega do lado e sei de casos mesmo que estão a passar mesmo muito colegas, e isto dói muito e acho que pronto, mas faz o tempo. Obrigada às respostas. O Nuno Correia Pinto do Chão de Oliva coloca uma pergunta, mas eu penso que também já foi respondida, mas se alguém quiser acrescentar algo mais, ele pergunta, é certo que as várias câmaras com quem trabalham ou têm parcerias não cancelaram os financiamentos ou, por contrário, têm suspenso esses compromissos? Não, comigo não tem, eu não sei de ninguém que suspendeu compromissos, mas não faço ideia, mas por todo o território, mas eu tenho contatado com muitos programadores e diretores de teatros municipais e até agora ninguém suspendeu compromissos. O que aconteceu foi que muitos deles estão a suspender a reprogramação para a frente. Isso sim, ou seja, há dificuldades, alguns estão a não agendar os meses que estavam ainda por agendar ou não reprogramar, porque entretanto as próprias câmaras, algumas câmaras mais frágeis ou com mais dificuldade, estão a deslocar algumas verbas da cultura para o setor social e isso em alguns municípios significou ou está a significar que pode não haver programação cultural nos últimos meses deste ano ou enfim, ou começo até do próximo ano. Mas que eu saiba, não tenho conhecimento de nenhuma autarquia que não honrou os seus compromissos. Para a frente, sim, há dúvidas e há diferentes comportamentos, mas para trás, ninguém deixou de pagar o que estava por pagar. Quanto é do nosso conhecimento também, não houve suspensão de apoios. Há algum, por exemplo, posso falar pelo caso do Teatro do Noroeste, há alguns protocolos adicionais, falar, por exemplo, no caso do Festival Dias da Dança, o DDD mais FITEI,
que íamos acolher, do qual acolheríamos uma extensão em Viana do Castelo e que é objeto de um protocolo à parte. Ao ser suspenso o festival, obviamente esse protocolo, assim como de mais eventos, esses protocolos extraordinários ficaram também em suspenso. Entretanto, foi aprovada a legislação pelo Parlamento acerca precisamente de, mesmo no caso de espetáculos que não se realizaram, a lei prevê, portanto, que esses compromissos possam ser honrados pelos municípios, seguindo também o princípio de que esses orçamentos, essas verbas já estariam até, não é, previstas e cabimentadas nos orçamentos municipais e no caso também nos orçamentos dos teatros nacionais. Claro que, de facto, em todos os municípios é natural que haja uma transferência de verbas para o setor social neste momento, mas nós, no nosso caso, lá estamos também a dar o tempo do bom senso e sabemos também que esse é o tempo, esses protocolos serão revisitados no sentido de, obviamente não serão cumpridos na sua totalidade, nem nós podemos exigir isso, mas no caso, por exemplo, de um festival como a DD Mais Quitec, em que já havia alguns custos assumidos por parte de diversas entidades, sabemos que depois haverá aqui, pronto, esses protocolos serão objeto de uma renegociação. Agora, felizmente, não houve em nenhum caso a suspensão de financiamentos daquilo que nós temos contactado também com alguns municípios e sobretudo com outras companhias, pelo menos acho que tem havido um bom feedback por parte dos municípios. Acho que vamos então caminhar para o fim, para o final, e se alguém quiser acrescentar algo mais, de alguma consideração antes de nos despedirmos. Quero agradecer também a quem tem estado presente, são algumas pessoas a nível nacional e internacional, e agradeço desde já por terem seguido estas conversas, por nos estarem a acompanhar. O Rui Malheiro também fez aqui, obrigada Rui por nos estares a ver, fez um comentário também relativamente à questão anterior, em que diz que não é bonito, não é correto, e essas candidaturas deveriam ter sido consideradas elegíveis, portanto temos aqui também algumas opiniões. E se alguém tiver neste momento alguma coisa a acrescentar, como palavras finais, acho que há duas palavras aqui que se destacam, e uma surgiu também na conversa anterior, que é a questão da solidariedade, que tem sido transversal e tem estado bastante presente, e é a questão da ética neste momento. São duas questões que devemos manter, duas palavras que podemos manter próximas de nós, e o desejo que continuemos a trabalhar e a criar, como temos feito até agora, e em diálogo, sempre em diálogo uns com os outros, e é isso que estamos também a tentar fazer enquanto Teatro Estúdio Fonte Nova. De anunciar também, antes de nos despedirmos, ao caso queiram acrescentar só alguma coisa, que nas próximas quartas-feiras também vamos continuar com estas conversas. A próxima, dia 13 de maio, é sobre a reocupação de espaços públicos, portanto acho que pode interessar também à Julieta e a toda a equipa do Teatro do Mar. E vamos ter outra dia 20 sobre a criação artística durante e depois do Covid, parece quase antes de Cristo e depois de Cristo, e 27 de maio, repensar festivais. Se alguém quiser dizer algo antes de nos despedirmos, acrescentar mais algo. Não, é só agradecer e desejar, enfim, a todos nós, enfim, um bom resto de ano, pelo menos, que seja um ano também interessante para cada um de nós se de alguma maneira repensar e provavelmente partir outra vez para aquilo que gosta de fazer e que foi importante, acho eu, ter feito até hoje. Acho que é muito importante perceber o papel do artista, o papel das artes nas sociedades contemporâneas, e acho que este é um momento também do aprofundar e do poder fazer. E também, claro, obviamente, o papel dos espectadores, como é que eles de alguma maneira vão regressar e vão achar e vão sentir que é importante aquilo que os artistas têm para fazer e para oferecer. Eu também, obrigada também. Eu também agradeço o convite para estar aqui. Pronto, e o meu desejo também é um bocadinho aquilo que o João acabou de dizer, que seja a possibilidade de nós podermos
continuar a trabalhar e encontrar o nosso espaço e o nosso lugar nestas circunstâncias e neste contexto, e entender também o papel do espectador e o lugar que ele efetivamente vai ocupar junto de nós em todo este processo. E acho que será um constante trabalho de reinvenção que temos que encarar também com alguma serenidade, digamos assim. Acho que precisamos todos disso. É alguma esperança, não é? Aquele dia. Serenidade e esperança. Obrigada, amigos. Obrigado. Eu também. E, Já agora, tenho estado aqui ao lado, não quis vir, mas pronto. Já agora despeço-me de vocês e agradecer a vossa presença. Foi muito interessante este encontro e espero que nos encontremos proximamente, mas com um abraço mesmo. Acho que o Ricardo ainda queria acrescentar algo antes de nos despedirmos, Ricardo. era exatamente isso, agradecer só e com o desejo de um novo encontro um dia, sem ser nestes quadradinhos. Com a paz perpétua. Paz perpétua. Em breve. Então vá, obrigada a todos Um abraço. e até já. Obrigado. Até já, tudo a correr bem. Até já. Trabalho.